Queremos falar a Ti agora com os Salmos. Salmo 119, versículo 57 ao 64. Aleluia. Salmo 119, do 57 ao 64. Todos juntos? O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as Tuas palavras. E imploro de todo o coração a Tua graça. Compadece-te de mim, segundo a Tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os Teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os Teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da Tua lei. Levanto-me à meia-noite para Te dar graças, por causa dos Teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que Te temem e dos que guardam os Teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da Tua bondade. Ensina-me os Teus decretos. No versículo que hoje vamos meditar na palavra de Deus, a palavra de Deus é chamada de, repita, mandamentos. Aleluia. Mandamentos é uma palavra bem clara. É o que Deus mandou. E o que Deus mandou não pode ser desobedecido. O que Deus mandou tem que obrigatoriamente ser obedecido. Não há opção para desobediência. Desobediência aos mandamentos de Deus, desobediência à palavra de Deus é pecado, e o salário do pecado é a morte. Por isso que na nossa conversão, na conversão de cada pecador, Jesus diz a ele: vai e não peques mais. Significa dizer, agora vai e nunca mais desobedeça a nenhum dos mandamentos de Deus. Agora vai e obedeça a cada um dos mandamentos de Deus. A palavra de Deus foi revelada e chegou em nossas mãos para ser obedecida. Tem um dos versículos aqui do Salmo 119, que o salmista fala: impuseste os teus mandamentos para serem obedecidos à risca, para serem completamente obedecidos. E além de nos dar os seus mandamentos, Deus nos deu Jesus, não apenas para morrer em nosso lugar. Ele nos deu Jesus para viver os mandamentos na prática e nos ensinar, pelo seu exemplo de vida, o que é ser obediente a Deus, obediente à palavra. Jesus Cristo, Filho de Deus, na terra, nos 33 anos e meio que ele viveu na terra, ele deu exemplo de como ser obedientes à palavra de Deus. Em tudo, Jesus foi obediente como homem na terra, para nos ensinar, como mestre, como ser obedientes. A palavra de Deus só é poder para salvação para quem a obedece. Para quem não a obedece, a palavra de Deus é poder para condenação. Por isso ela é espada de dois gumes. Os dois gumes são estes: salvação e condenação. A mesma palavra que opera salvação nos obedientes
ela opera condenação nos desobedientes. Não há meio termo e, como o Senhor disse em Isaías 43, não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. A palavra de Deus é verdadeira. Passará o céu e a terra, mas essas palavras não passarão. São palavras de vida eterna, que conduz à vida eterna com Deus os que obedecem e conduz à vida eterna de condenação aos que desobedecem. Portanto, o que nós temos que fazer como filhos de Deus é obedecer a sua palavra, obedecer a tudo que Ele mandou. Os mandamentos de Deus surgem de duas formas, de forma positiva e de forma negativa. Forma positiva é o que devemos fazer e não podemos deixar de fazer. E deixar de fazer é pecado de omissão. Omissão também é pecado. E os mandamentos negativos é tudo o que devemos evitar, deixar de fazer, nunca fazer. Nunca fazer. E assim, aprender a obediência a cada dia, a nossa santificação ocorre por meio da nossa obediência à palavra de Deus. Quanto mais crescemos em obediência, mais aumenta também a nossa santificação. Glória a Deus. Por isso que o versículo de hoje que nós vamos meditar dentro desse texto é o versículo 60, cujo título é, diga, santificação. Eu avisei ontem à noite, ontem sábado, que eu estou nesse fim de semana trazendo para vocês uma única pregação. A primeira parte dessa pregação foi ontem, agora é a segunda parte, e a terceira parte dessa pregação, a conclusão, vai ser na nossa ceia de logo mais às 18 horas, hoje, tardinha noite desse domingo. Essa pregação tem 3 tópicos, repita comigo: remissão, santificação e missão. Missão. Então, ontem no livro do profeta Oséias, nós vimos remissão. Hoje, aqui nesse versículo 60 do Salmo 119, veremos santificação. E à noite, no livro dos Atos dos Apóstolos, veremos missão. Tá? Repita essa frase comigo. Fomos remidos para ser santificados. E como santificados, somos enviados para a missão. Por isso, então, remissão, santificação, missão. Remidos, santificados, enviados para a missão. A nossa remissão, a nossa salvação, Deus nos remiu dos nossos pecados para não mais vivermos em pecado. Pergunto: Jesus salvou você para você continuar pecando? Pergunto de novo: Jesus salvou você para você continuar pecando? Não, eu vou perguntar de novo. Jesus salvou você para você continuar pecando? Jesus salvou você para você ser santo. Mas olha como Jesus é bom. Ele não está cobrando de nenhum de nós santidade perfeita agora, porque Ele sabe que é impossível para nós. Por isso, a santidade que Ele exige de nós é uma meta, atrás da qual nós devemos correr. E a forma de correr atrás dessa meta se chama, diga, santificação.
Santificação é o processo pelo meio do qual nós vamos nos tornando cada vez mais santos. E essa meta tem um ícone. Essa meta, tá? Essa meta tem um modelo, um referencial: Jesus. O propósito de Deus na nossa salvação é que nós cheguemos a ser iguais a Jesus. Iguais a Jesus em santidade. Santos como Jesus é santo. Esse é o propósito de Deus para cada um dos seus verdadeiros filhos, para cada uma das suas verdadeiras filhas. E para chegar a esse propósito, esta é a maior e mais importante e também mais difícil obra de Deus que nós temos que realizar. É a obra da nossa própria santificação. Qualquer um que fizer qualquer outra obra, mesmo sendo obra de Deus, mas não fizer essa da sua santificação, tudo que ele fez não adianta nada. Porque é só sem santificação que ninguém verá o Senhor. Portanto, a santificação é a obra mais importante que nós fazemos. Se essa obra de Deus que eu estou fazendo aqui, tentando com todas as minhas forças, com todas as minhas capacidades limitadas, ensinar mais profundamente para vocês todos a palavra de Deus. Se eu fizer isso, mas esquecer de me santificar, eu vou para o inferno. Depois de ter ensinado a vocês a ir para o céu, eu vou para o inferno. Foi por isso que Paulo escreveu, falando a mesma coisa que eu estou dizendo agora, em 1 Coríntios capítulo 9. Ele disse: eu castigo o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que depois de eu ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Depois de pregar a outros, não venha eu a perder a salvação, porque não me santifiquei. Jesus disse que vai ter muita gente que fez obra de Deus, mas não vai para o céu. Mateus capítulo 7, ele disse: olha, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, olha o que nós fizemos em teu nome. Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, disse Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Jesus só reconhece como dele quem se santifica e persevera até o fim na sua santificação. Essa é a obra mais importante. Sem essa obra, nenhuma outra obra vai valer nada diante de Deus. Agora, se você se santifica, até um copo com água que você dá a alguém será lembrado diante de Deus. Não pelo fato de você ter dado água, mas pelo fato de que você fez isso como resultado da sua santificação. Amém? Muito bem, então a santificação é muito importante. Ligando com a palavra de ontem, diga: fomos remidos para ser santificados. Nesse versículo 60, né, o salmista fala assim, ora a Deus dizendo assim: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Repita.
O título da nossa mensagem é Santificação, e o título desse versículo em particular é, diga, Obediência à Palavra. Os mandamentos são a palavra de Deus, tá? Hoje, quando fala mandamentos, não são só mais os 10 mandamentos. Os mandamentos de Deus agora é toda a Bíblia, toda a Escritura. Não somente os 10 mandamentos escritos nas 2 tábuas de pedra. Toda a palavra de Deus são os mandamentos de Deus para nós. Então, obediência à palavra. Ok? Santificação é o processo mediante o qual nós vamos aprendendo dia a dia a ser obedientes à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo de uma cantora gospel, e antes de começar a cantar, ela falou assim, né? Adorar a Deus é cantar. Errado, adorar a Deus não é cantar. Adorar a Deus é obedecer. Ela errou. Tem muito cantor gospel aí indo para o inferno porque pensa que adorar a Deus é cantar. Cantam lá no palco, porque não tem mais altar, agora é palco, mas não obedecem a Deus. Os verdadeiros adoradores que Deus procura não são cantores. Os verdadeiros adoradores que Deus procura são obedientes. É quem obedeça a sua palavra. E o modelo de verdadeiro adorador é Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João viram Jesus cantando ou tocando algum instrumento? Mas vimos Jesus obedecendo. O diabo colocou na cabeça dos evangélicos que adorar é cantar, que adoração é música, e afastou eles da obediência. Adorar é obedecer. Quem obedece a Deus, quem obedece à palavra de Deus, até quando canta, o adora. Mas quem não obedece à palavra de Deus, nem quando canta, o adora. Profana. O contrário de adoração é profanação. A adoração a Deus é obediência. Deus gosta de ouvir os cânticos daqueles que o obedecem, porque são vozes de obedientes, de gente obediente, se elevando diante do Senhor. Aleluia. Então, este texto que nós lemos agora, do Salmo 119, versículo 60, ele está um pouco diferente em hebraico. Em hebraico está escrito Hashit velo hitmahimati lishmor mitzvoteira. É isso que está escrito ali em hebraico, e é assim que foi escrito esse texto originalmente. Com palavras em português, primeira palavrinha, diga Hashit. Hashit está de acordo com a nossa tradução. Eu me apresso. Apresso-me ou eu me apresso. Segunda palavra, diga velo. Velo é e não. E não, até aqui está de acordo. Eu me apresso ou apresso-me e não. Agora vem essa palavra grande aí que é, repita depois de mim, hitmahimahiti. Essa palavra aí significa e não me atraso. Em português colocou e não me detenho, né? Não me detenho é uma tradução boa também, mas é uma tradução interpretativa. A tradução literal, hitmahimati, mahimahiti, é e não me atraso. Eu me apresso e não me atraso. Penúltima palavra, diga lishmor. Para obedecer. Ou em obedecer ou para obedecer, tanto faz. Apresso-me e não me atraso para obedecer ou em obedecer. Última palavra, diga
Mitzvoteira. Mitzvoteira é os teus mandamentos. Mitzvoteira, os teus mandamentos. Mandamentos que em hebraico é mitzvah, aqui está no plural, mitzvotei, e o ra é teus, os teus mandamentos. Então, apresso-me e não me atraso para obedecer ou em obedecer os teus mandamentos. Então aqui está a tradução, como ficaria melhor em português. Apresso-me e não me demoro ou não me atraso, tá? Aqui eu coloquei me demoro, tá? Porque eu peguei já de outra tradução. Me demoro, mas a tradução correta é não me atraso em obedecer os teus mandamentos. Onde está demoro, diga atraso. Repitam. Muito bem. Não me atraso, não me demoro, não me detenho em obedecer os teus mandamentos. Por trás desta oração do salmista, existe uma realidade que acontece na vida da maioria dos crentes. Essa triste realidade que acontece na maioria dos crentes se chama procrastinação. Já ouviram essa palavra? Procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar é adiar as coisas que eram para ser feitas hoje. Coisas que eram urgentes para se fazer hoje, as pessoas têm a mania de adiar para depois. Adiar. Esse adiamento das coisas importantes que era para se fazer se chama procrastinação. Isso é uma coisa tão séria que hoje em dia é até diagnosticada por psicólogos, por psiquiatras como uma doença. Pessoas que têm determinadas doenças da alma, da mente, das emoções, elas têm a mania de ficar procrastinando. Amanhã eu faço, aí chega amanhã, não, depois da manhã eu faço, não, vou esperar um tempo, depois eu faço. Hoje não, depois eu faço. Procrastinação. A maioria dos crentes escuta a palavra e fala assim, bom, vou deixar para obedecer mais para frente. Vou dar mais uma desobedecida hoje, tá? Vou me despedir hoje da desobediência. Vou desobedecer mais uma vez. Aí chega amanhã, também não tem coragem. Não, vou continuar desobedecendo mais. Vou deixar para obedecer o mês que vem. Adiando as coisas que são para hoje. E os dias vão passando. E enquanto os dias vão passando, a santificação dessa pessoa vai sendo adiada cada dia mais. Porque ela não se empenha. Ela não tem pressa em se empenhar na sua santificação. Outra realidade que ocorre com muito poucos, para ser franco, só com aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos. Uma das características que diferem os poucos escolhidos dos muitos chamados é exatamente essa. Os muitos chamados são procrastinadores, estão sempre adiando para frente a sua santificação. Os poucos escolhidos, eles se apressam, eles querem ser santos logo. Eles querem se santificar mais rapidamente. Os poucos escolhidos, eles têm dentro de si uma chama, um desejo de ser santos, como Jesus é santo, e é atrás disso que eles correm, é nisso que eles empregam todas as suas forças, o seu tempo, o seu convívio familiar, sua profissão, o que faz, tudo o que faz na sua vida, os poucos escolhidos direcionam para a sua santificação, porque eles têm consciência absoluta de Hebreus 12, 14, que sem santificação
ninguém verá o Senhor. Por isso que o salmista está dizendo aqui: eu me apresso e eu não procrastino. Eu não me atraso, eu não quero atrasar a minha santificação. Eu não quero atrasar a minha santificação. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 11, ele escreve para crentes que aparentemente eram procrastinadores. E ele fala para esses crentes assim, ó, Hebreus capítulo 5, acho que no versículo 12, ele fala para esses crentes assim: olha, a julgar pelo tempo, que tempo? O tempo que vocês são crentes, a julgar pelo tempo que vocês foram convertidos, a julgar pelo tempo que vocês já são evangélicos, vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam ser pessoas super entendidas da palavra de Deus. Mas vocês estão numa situação agora em que, de novo, eu tenho que recordar para vocês os princípios básicos das Escrituras, os princípios elementares das Escrituras. Vocês já têm um tempão que são crentes, mas ainda estão aí querendo só o leitinho espiritual. Vocês não aguentam, não suportam um alimento mais sólido. E é por isso que vocês não crescem. São imaturos, são infantis. Essa praga da infantilidade espiritual. E o apóstolo Pedro disse que se não crescer, não tem salvação. 1 Pedro capítulo 2, ele diz: desejai ardentemente o leite espiritual da palavra, para que vos dará o crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Isso está implícito que sem crescimento não há salvação. O problema dos muitos chamados, muitos são chamados e poucos escolhidos, é que os muitos chamados não querem crescer. Tem um tal aí que fez até uma música, que foi muito cantada aí nas igrejas, né? Que a letra da música diz: às vezes eu sou tentado pela vontade de crescer. Que cabeça pequena. Nós somos salvos para crescer. A conversão foi o novo nascimento. Já imaginou um bebê que nasceu hoje? Todo mundo se alegra com esse nascimento. Mas com o passar das semanas, dos meses, a mãe e o pai começam a perceber que essa criança não está crescendo. Eles continuam alegres com isso? Opa, é um problema, essa criança está doente. Ela nasceu criança, nasceu pequena, mas tem que crescer. O normal é crescer. Assim é a conversão. Nascemos de novo na conversão para crescermos no processo de santificação. Nascemos de novo na conversão como bebês espirituais, recém-nascidos, recém-convertidos, para crescer no processo de santificação. Quem não cresce, fica na infantilidade, fica na imaturidade espiritual, vira um nanico espiritual. Isso é nanismo espiritual. É isso que faz esses crentes serem crentes carnais, que dizem que são de Deus, mas ainda amam o mundo, que dizem que querem ir para o céu, mas gostam demais das coisas do mundo, que continuam correndo atrás dos prazeres do mundo, porque Jesus não lhes satisfaz, porque a palavra de Deus não lhes satisfaz. Eles só querem ir para o céu porque não querem ir para o inferno, têm medo do inferno e por isso querem ir para o céu, mas não querem crescer nas coisas celestiais.
não querem crescer nas coisas do céu, não querem crescer nas doutrinas do céu reveladas por Deus aqui na sua palavra. Aí eles ficam na imaturidade e ficam sempre procrastinando. Quando ouve uma palavra de Deus como essa, o pastor Edvaldo falou a palavra, mas eu vou dar um tempo, quem sabe lá para frente eu vou pensar nisso de novo. E vão procrastinando até morrer e ir para o inferno, porque para o céu só vão aqueles que perseverarem até o fim na sua santificação. E a santificação que ocorre por meio da palavra de Deus. João 17, Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus mandou, eu me apresso a obedecer, eu tenho pressa de obedecer. Obedecer a palavra de Deus é a coisa mais urgente que eu tenho que fazer. A coisa mais urgente que você tem que aprender hoje nessa ceia, porque cear é se alimentar da palavra de Deus. A coisa mais urgente que você tem que pensar ao sair daqui nessa manhã: eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Goste ou não, queira ou não, ache fácil ou difícil, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer em 1 Coríntios capítulo 11, quando falando acerca da ceia, ele ensinou que aquele que come e bebe indignamente o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Tem gente que não entende isso, aí chega no dia da ceia e fala: não vou comer não vou participar da ceia não, porque tenho medo de estar comendo a minha condenação. Isso é um hipócrita que fala desse jeito. Quem pensa isso? Porque a ceia é só um símbolo. O que o apóstolo quis dizer é o seguinte: o significado da ceia é a palavra. Quem ouve a palavra, como Jesus disse em Mateus 7, e a obedece, é o que ceia dignamente, está ceando dignamente, porque o corpo e o sangue de Jesus é a sua palavra. Não é aquele pãozinho e o suco de uva, aquele é um símbolo, simbolizando a palavra. A palavra que você está recebendo, mesmo que não venha comer a ceia aqui, você está recebendo a palavra. Se você ouve a palavra e a obedece, se apressa, não se atrasa, não procrastina, eu tenho que obedecer essa palavra na minha vida já era para eu estar obedecendo, eu já procrastinei, já era para eu estar obedecendo mais. É urgente que eu obedeça a palavra. E você então vai obedecer a palavra. Você é alguém que está ceando dignamente. Agora, se você ouve a palavra e pé atrás, vou dar um tempo, será que é isso mesmo? Não, prefiro ficar com a minha vida, prefiro viver do meu jeito, não vou mudar o meu jeito aí de acordo com o que está falando aí, de Bíblia para mim, eu gosto de viver do meu jeito, quem sabe lá na frente eu mude um pouco, vou pensar nisso mais adiante, e aí não pratica a palavra. Jesus diz: aquele que ouve a palavra e não pratica, não obedece, edifica sobre a areia, e grande será a sua ruína. A palavra mandou, obedece logo, obedece logo. Uma experiência paterna aí, de pai e mãe. Todos os pais e mães aqui sabem disso que eu vou falar agora. Quando dá uma ordem para o seu filho, o que ele faça quando? O que ele faça quando? E se não fizer?
Está esperando o quê, menino? Seu pai está mandando, sua mãe está mandando. Aqui o nosso pai é Deus. E quando nós nascemos, Ele já tinha mandado tudo que era para a gente fazer. Já. Faça já. Obedeça já. Apressa-te. Em espanhol ele fala apúrate. Rápido. Anda logo. Apressa-te. Em inglês tem uma expressão hasten. Rápido. Rápido. Deus mandou, obedece. Deus mandou, não deixa para amanhã. Deus mandou, é já. Deus mandou, não matarás, não mate. Jesus disse que o não matarás não é só chegar lá e matar. Aquele que odiar alguém já é assassino. Então para de odiar. Não pertencemos ao ódio. Deus mandou amar, apressa-te a obedecer. Deus mandou a perdoar, apressa-te a obedecer. Deus mandou não adulterarás, não adultere. E adulterar não é só cometer o ato. O adultério com os olhos. Olhou e desejou já é adultério. Pedro fala de pessoas que vão para o inferno, que são homens com os olhos cheios de adultério. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Homens com os olhos cheios de adultério. Deus disse, não adulterarás, apressa-te a obedecer. Não adultera. Rápido com isso. Deus mandou, vai e não peques mais, vai e não peques mais. Ah, mas como é que eu vou suportar? Não importa, suporte e está acabado. Suporte e seja santo, porque essa é a vontade de Deus e o mandamento de Deus para nós. O mandamento que resume todos os mandamentos. Repita depois de mim: sede santos. Essa é a ordem de Deus para nós. Deus abre exceção para alguém? Vou perguntar de novo. Deus abre exceção para alguém? O que Ele manda para todos. Sede santos. E rápido. Apressa com isso. A coisa mais urgente que você tem que fazer é na área da sua santificação. Hoje, começa logo. Já está começando atrasado. Anda logo. É essa a entonação que o salmista faz neste versículo. Eu não procrastino. Eu não atraso. Eu não adio. Eu me apresso em obedecer a tua palavra, em obedecer os teus mandamentos. Amém? É esta palavra que nós agora celebraremos na ceia. Tá? Celebramos a palavra, participamos da mesa, que é uma profecia da mesa que Jesus já tem preparado no céu para todos os obedientes que lá chegarem.